Se você pudesse entrar na cabeça de uma criança com mutismo seletivo por alguns minutos, o que encontraria? Talvez encontrasse uma criança que sabe a resposta que a professora acabou de perguntar. Ela ensaia mentalmente. Ela quer responder, mas percebe que todo mundo está esperando. O coração acelera e a palavra simplesmente não sai. Do lado de fora, alguém pode pensar, ela não quis falar, mas ninguém ouviu tudo o que aconteceu dentro daquele momento. E é justamente por essa história que eu quero começar Entre Páginas. Uma série que eu vou contar o que existe por trás dos meus livros. Porque nós, adultos, falamos sobre essas crianças o tempo inteiro. Ela é tímida, ela precisa se soltar. Se ninguém pressionar, ela nunca vai falar. Mas eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria colocar a criança no centro dessa história. Foi assim que nasceu A Menina que Não Falava. Não como um livro para simplesmente definir o que é o mutismo seletivo, mas como uma história que permitisse entrar por alguns minutos no mundo de uma criança que vive essa experiência. E é aí que eu acho que o livro cumpre uma função muito bonita, porque uma criança pode ouvir aquela história e se reconhecer. Um pai pode perceber que aquilo que interpretava como resistência talvez fosse ansiedade. E uma professora pode finalmente enxergar de outra maneira aquela aluna que passa a aula inteira sem dizer uma palavra. Às vezes a criança ainda não consegue explicar o que acontece com ela, mas uma história consegue começar essa conversa. E talvez seja isso que mais me emocione quando eu penso no caminho que a menina que não falava percorreu. Imaginar uma criança ouvindo essa história e percebendo que alguém conseguiu colocar em palavras uma coisa que ela ainda não conseguia dizer. Porque às vezes a primeira voz de uma criança pode vir através de uma história.